Você pode dividir casa, cama e até contas com uma mulher, e mesmo assim não saber quem ela realmente é. Ela fala o que você quer ouvir, sorri, age com doçura, mantém tudo sob controle, mas por trás da rotina existem pensamentos, vontades e até frustrações que ela nunca vai verbalizar. Não porque ela é má, mas porque todo ser humano esconde algo, especialmente quando sente que o outro não aguentaria ouvir. Hoje você vai descobrir 7 coisas que muitas mulheres escondem do próprio marido. E o que cada uma dessas omissões revela sobre a relação, o desejo e o padrão emocional dela. Toda mulher esconde alguma coisa do homem com quem vive. E antes que você reaja com raiva ou desconfiança, entenda, nem toda omissão é traição. Às vezes é medo, às vezes é orgulho, às vezes é pura falta de conexão emocional. A mulher esconde porque acha que ele não vai entender, sabe que ele não escuta de verdade, ou simplesmente prefere manter o controle em silêncio. E quanto mais o homem se afasta da liderança emocional, mais espaço ela sente para guardar certas coisas só para ela. No estoicismo, o foco não é controle, não é vigiar, é presença, percepção e postura. Marco Aurélio dizia: quem observa com atenção vê muito além do que é dito. E é isso que você vai fazer agora. Ver o que não é dito, entender o que ela esconde e usar isso não para brigar, mas para retomar o eixo da relação. 1. Que já pensou em outros homens, mesmo casada. Ela pode amar o marido, ter uma vida construída ao lado dele, mas em silêncio. Ela já imaginou outro homem. Já desejou alguém que a olhou de forma diferente. Já fantasiou com uma presença masculina mais firme, mais viva ou mais atenta. Ela nunca vai admitir isso, porque sabe o impacto que teria e porque prefere manter a imagem de fidelidade pura, mesmo com o desejo oscilando por dentro. Isso não é necessariamente traição, mas é um sinal claro. A presença masculina na relação está enfraquecida. Mulheres são profundamente sensíveis à energia masculina presente. Quando o homem se acomoda, perde direção, foco, clareza. Ela percebe. Ela pode não trair fisicamente, mas o desejo dela se desconecta do parceiro e se conecta com uma ideia. O homem estoico não entra em pânico quando percebe isso. Ele não exige exclusividade mental. Ele reconstrói liderança emocional. Não se trata de controlar o desejo alheio, mas de ser digno dele. Ela sente falta de algo. E ao invés de comunicar, ela imagina. Se o marido não percebe, ela alimenta o distanciamento até que o corpo vá junto. 2. Que sente falta de atenção, mas não quer parecer carente. Ela sente que não é mais notada, que o toque virou rotina, que os olhos dele já não a examinam como antes, mas ela não fala, porque não quer parecer frágil, porque aprendeu a se calar, ou porque acredita que se tiver que pedir, já não tem valor. Então o silêncio vira armadura, mas por dentro ela está cada vez mais distante. A mulher que se sente invisível começa a buscar reflexo fora. Não porque é infiel, mas porque o vazio emocional precisa ser preenchido por algo. E se o marido não preenche com presença, ela começa a aceitar olhares, mensagens, elogios, como migalhas emocionais. O homem estoico não busca atenção. Ele dá atenção com intenção. Ele não pergunta: você está carente? Ele percebe antes. Age antes. Marco Aurélio dizia: a ausência do gesto é mais dolorosa do que a ausência da palavra. Ela quer ser escolhida de novo. Quer sentir que ainda é vista. E se isso não vem do marido, ela começa a ensaiar sua saída, emocional ou real. 3. Que às vezes sente vontade de ir embora, mas não tem coragem ainda. Ela não faz as malas, não ameaça separação, mas às vezes, em silêncio, ela imagina como seria a vida sem ele. Um lugar com mais leveza,
uma rotina menos tensa, uma versão dela mesma que não precise mais fingir felicidade. Ela pensa em ir, mas não vai, porque tem medo, porque ainda tem afeto, ou porque não sabe se seria melhor mesmo. Quando a ideia de ir embora vira refúgio mental, a relação já está em colapso invisível. Ela pode continuar ali fisicamente, pode sorrir, cuidar da casa, da rotina, mas por dentro ela está no modo fuga emocional. E se a conexão não for restaurada, é questão de tempo até o corpo seguir a mente. O homem estoico não vive em negação. Ele não espera a explosão. Ele percebe o silêncio, o afastamento, a mudança sutil no olhar. Quem sente antes, salva. Quem ignora, enterra. Ela não quer destruir a relação, mas sente que está morrendo por dentro. E se isso não for tratado, ela não vai sair gritando, ela vai sair indo. 4. Que sente desejo, mas não mais pelo próprio marido. Ela continua tendo desejo. Ela é mulher, tem libido, imaginação, sensações, mas o desejo não é mais por ele. É por uma ideia, por outro tipo de presença, por algo que a desperte e que o marido já não representa. Ela não fala, não porque não sente, mas porque não quer ferir, nem quer encarar o quanto isso a frustra. Então, ela finge que está tudo bem, finge que está cansada, finge que perdeu o desejo, quando o que perdeu foi o vínculo com ele. Mulher sem desejo não se apaga, ela se desliga. Primeiro do toque, depois do olhar, depois da verdade. E se o homem não percebe, o corpo dela vira ausência, mesmo dormindo ao lado dele. O homem estoico entende que o desejo é construído e não garantido. O desejo feminino nasce da energia masculina presente, viva, firme. Se você parou de liderar, de surpreender, de dominar com clareza, ela parou de te desejar. Não por maldade, por instinto. Ela está viva. Mas você talvez esteja se comportando como um fantasma. E o corpo dela está esperando que você volte, ou pronto para ser despertado por outro. 5. Que ela julga atitudes masculinas em silêncio e vai acumulando ressentimento. Ela observa. Quando ele fala alto, quando ignora uma necessidade dela, quando age de forma preguiçosa, incoerente ou passiva. Ela não grita, não cobra, mas julga em silêncio. E cada pequeno julgamento vira uma pedra no fundo do peito. Ela continua sorrindo, mas a admiração já está indo embora. Toda mulher ama até o ponto em que para de admirar. Depois disso, ela se afasta emocionalmente, sexualmente, espiritualmente. E o marido acha que está tudo bem, enquanto ela está lá dentro, sentindo que está com um homem que ela não respeita mais. O homem estoico não busca ser amado primeiro, ele busca ser digno de respeito. Porque onde há respeito verdadeiro, o desejo e a admiração voltam com naturalidade. Sêneca dizia: não grite por respeito, faça silêncio e inspire-o. Ela já acumulou decepções. Já se cansou de ensinar o que ele nunca entendeu. E agora ela observa, decidindo se vale a pena continuar ou só suportar. 6. Que sente saudade de quem ela era antes do casamento. Ela era leve, tinha brilho, vaidade, desejos próprios. Mas com o tempo virou esposa, mãe, gestora da rotina, guardiã da casa. E lá no fundo, ela sente falta da mulher que era antes de ter que cuidar de tudo. Antes de ser definida pelo papel de a esposa do fulano. Antes de viver em função de agradar, servir, sustentar emocionalmente a relação. Ela sente falta de si, mas não diz, porque nem sabe mais por onde começar. Mulher que se perde de si mesma começa a culpar o parceiro em silêncio, como se ele fosse o motivo do apagamento dela, mesmo que ele nem perceba isso acontecendo. E a distância emocional cresce sem briga, mas cresce todo dia.
O homem estoico entende que numa relação madura, ela não deve se anular. Amar é permitir que o outro cresça sem precisar se esconder. E se ele perceber que ela se perdeu, ele convida, não exige que ela volte a se olhar. Ela ainda tem luz, mas foi apagada pela rotina, pelas cobranças, pela solidão emocional. Se o homem não ajudar a reacender, alguém lá fora pode aparecer com um fósforo aceso. 7. Que às vezes ela sente que ama, mas não com a mesma força de antes. Ela ainda se importa. Ela ainda cuida. Ela ainda deseja que funcione. Mas no silêncio do travesseiro, em dias em que ele está ausente mesmo estando presente, em momentos em que ela percebe que já está vivendo no automático, ela se pergunta: será que eu ainda amo como antes? Ou será que só me acostumei? Ela não tem coragem de dizer isso, nem para ele, nem para si mesma. Mas o coração dela já não pulsa do mesmo jeito. Amor não morre com gritos. Ele morre no descuido, na repetição, na ausência de presença. Ela não quer ir embora, mas também não sabe como ficar de verdade. E o homem, se não perceber isso, vai achar que está tudo bem, até o dia em que não tiver mais nada. A ausência de emoção não é força, é cegueira. O homem estoico entende que amor precisa de manutenção, precisa de atenção real, precisa de gesto inesperado, precisa de presença que inspire o retorno do sentimento, não de cobrança. Ela ainda está ali, mas se o homem não acordar, ela vai embora sem anunciar. Ela não grita, não briga, não termina, mas dentro dela existe um universo de sentimentos que você só acessa se estiver presente de verdade. Ela já pensou em outros homens, já sentiu falta de atenção, já pensou em ir embora, já desejou outro corpo, já te julgou em silêncio, já sentiu saudade de quem era antes de casar. E às vezes, já não ama como antes. Isso não significa que ela é fria, ingrata ou falsa. Significa que ela é humana e está se desconectando sem você perceber. O homem comum reage com raiva, negação ou cobrança. O homem estoico faz diferente. Ele escuta, observa, retoma o centro e volta a ser aquele homem que ela respeitava, admirava e desejava. Marco Aurélio dizia: se o elo se enfraqueceu, não foi o tempo que o corroeu, foi a falta de atenção diária. Agora você sabe o que ela esconde. A pergunta é: você vai fingir que não viu? Ou vai agir como homem e reconquistar sem precisar perder primeiro? Se esse vídeo te fez pensar, você já entendeu que relacionamento não se sustenta só com rotina, mas com consciência. E que amar uma mulher não é só prover, é perceber, é estar presente mesmo no silêncio dela, é ter postura antes que o distanciamento vire fim. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não romantiza cegueira emocional. A gente fortalece homens com clareza, responsabilidade e presença real. Comenta aqui embaixo: eu escolho ser presente antes que ela vá embora em silêncio. E para continuar evoluindo, assiste agora os 2 vídeos que estão na tela final. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Continue firme. Continue evoluindo.